Olá, meu nome é Luiz Moura, eu sou branco, tenho olhos claros, cabelos baixos e sou baixo. Estou com uma camisa listrada e hoje nós vamos falar do curso de pós-graduação em produção industrial inteligente. Nós estamos aqui com o professor Aloísio Monteiro. Professor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos ajudar nesse nosso curso, que vai falar sobre toda essa parte de tecnologia, como a parte do IoT, nos processos produtivos. Nós vamos ter essa parte de projetos, Lean Manufacturing, Big Data, essa parte de inteligência, essa parte de toda a parte de cadeia de suprimentos, mas voltada a essas inteligências. Muito obrigado por o senhor estar aí e muito obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado aos Sinais Científicos pelo convite. Eu sou Luiz Monteiro. A apresentação foi maravilhosa, né? Eu acho que a gente tem que se apresentar para todos, né? Isso aí. Então, eu sou Luiz Monteiro, sou professor do curso de Engenharia e Produção, tanto do Cefet e agora da pós-graduação aqui do Sinais Científicos, que me honra muito o convite. Hoje nós estamos aqui para falar dessas tecnologias disruptivas aplicadas a processos industriais. Bem, eu também atuo no mercado como consultor na área de Lean Manufacturing e na área de gestão da produção com essas tecnologias básicas, especificamente com programação e produção, utilizando sistemas APS, que fazem sequenciamento através de algoritmos de diversas naturezas. E você, professor do curso de vocês, dessa disciplina, exatamente, planejamento, programação e controle da produção utilizando tecnologias disruptivas. O senhor teria algum case para nos mostrar, alguma coisa que poderia nos auxiliar? Claro. Então, tem sim. Então, posso compartilhar? Pode compartilhar aí nosso case. Então, a gente fica esperando as perguntas aqui, professor. Eu vou estar aqui monitorando as perguntas dos alunos, e aí, qualquer coisa, eu lhe pergunto se o senhor prefere que vá até o final, se o senhor prefere que aguarde. Como nós somos professores, pode interromper a hora que for necessário, para fazer perguntas, fazer colocações, fique à vontade, e assim fica mais dinâmico, né? Como a pós-graduação hoje. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar aberto aqui, qualquer coisa, eu vou fechar o meu áudio, mas qualquer coisa que eles perguntarem aqui, eu passo para o senhor, tá? Então, obrigado. Eu que lhe agradeço, pode ir à vontade. Então, vamos lá, pessoal. Então, obrigado pelo convite. Então, nós viemos falar aqui rapidamente da pós-graduação e de algumas aplicações disso. E o entendimento básico. Tudo começa, na verdade, com a aplicação dessas tecnologias disruptivas. O grande ponto é a gente entender o que é disruptivo. O que é uma tecnologia disruptiva? É aquela que interfere no curso normal, ela interrompe o curso normal de um processo, seja ele um processo de tecnologia convencional ou um processo de negócio convencional. Em chão de fábrica, falando do shop floor, que nós chamamos, literalmente, o que impera é pressão, a pressão é a entrega dos pedidos, faturamento, controle de qualidade de produtos, manutenção excessiva, corretiva excessiva, alguma preventiva quando se dá e preditiva em casos específicos, né? E o ambiente de produção geralmente é agressivo, ele é dinâmico, é agressivo, as regras de negócio podem ser as mesmas, mas os pedidos entram de forma desordenada, a gente chama de capacidade finita. A gente tem capacidade finita porque a gente tem limite de recursos, porém o cliente entra com pedido quando ele quer, né? E dependendo do segmento que você atua, você vai ter entrada dos pedidos na primeira quinzena do mês, na segunda quinzena, e isso nos leva à necessidade de meios de tecnologia que facilitem o dia a dia na operação, né? A tomada de decisão acontece, o que a gente chama em nível de gerência, supervisão, coordenação e gerência, porém, todos podem usar a tecnologia. O grande ponto das tecnologias disruptivas, nós vamos comentar aqui brevemente, e fiquem à vontade para perguntar, que vão ser abordadas na pós-graduação de vocês, é que elas atuam para gestão da produção, o que eles são muito mais, eu diria que são muito mais impactantes, eu diria que é do medium management, da gerência de produção para baixo, até a operação. Mas por que isso? As tecnologias que são utilizadas em nível estratégico, elas não são impactantes? São, mas já existem há muito tempo, né? Agora há pouco, falando aqui com o professor, ele estava comentando que ele é especialista em lógica fuzzy,
A lógica fuzzy tem uma aplicação imensa, imensa. É um outro papo aqui que o professor pode falar horas, dias, imensa, né? E o que acontece? E, professor, Pois não, dentro do nosso conteúdo programático, nós temos uma cadeira chamada Fuzzy Logic with Engineer Application, ou melhor, já temos dentro do nosso curso uma exatamente. cadeira para falar só sobre essas coisas. Lógica fuzzy. Inclusive, desmistificar o que parece inacessível. O grande mérito de uma pós-graduação como essa, para nós nos posicionarmos, o que é uma pós-graduação, né? Bem, pós-graduação é tudo que é após a graduação. Pode ser uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Ponto. No nível que está sendo oferecido, é uma pós-graduação em nível lato sensu, de 360 horas, que os alunos saem como especialistas. E qual é o objetivo disso? O objetivo é fornecer ferramentas para que você trabalhe. E o mérito é que essas ferramentas, há uma década atrás, elas não eram tão acessíveis assim, não só em termos de acesso, mas como compreensão. Então, quando você tem profissionais que pesquisam isso há muito tempo, aplicam isso na indústria e trazem de forma mais palatável, didática, literalmente, com aplicações direcionadas, a aceleração do aprendizado é imensa, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês agora, rapidamente? Para nós nos posicionarmos, olha como é que acontece os elementos de gestão da produção, né? Esse framework, esse diagrama, eu já utilizo há quantos anos? Há uns 8 anos. E, geralmente, em gestão da produção, a gente tem esses elementos. A gente tem alinhamento organizacional, que eu tenho que ter com diretoria, C-level e etc. Eu tenho a previsão de demanda e o SOP, falando de software de gestão da produção. Então, aqui na previsão de demanda, nós já temos aí algumas tecnologias disruptivas. Já existiam os métodos matemáticos e estatísticos tradicionais, mas existem outros que são facilmente aplicáveis hoje, mais facilmente, né? E nós temos, depois da previsão de demanda, vamos para o MPS, que é o plano de produção. Temos que fazer plano de produção para a indústria, para médio prazo, para gerar orçamento, para verificar em o que a gente chama de demanda bruta, ser entregue e atendida ao cliente. Aqui também a gente já enxerga a gestão de estoque, de materiais como MRP e a programação de produção. É nesse ponto que eu venho falar para vocês hoje, que também é uma disciplina do curso de vocês, que trata basicamente de tecnologias disruptivas para programação de produção, que vai desde o plano de produção, passando pela gestão de estoque, MRP, que são os sistemas de materiais, peças, componentes, acessórios, e o grande ponto que a gente chama que é a mina dos olhos do chão de fábrica são os APS, Advanced Planning Schedule, são programadores de produção com algoritmos mais inteligentes, de forma extremamente simples de uso e etc. Né? O sistema MES, geralmente, são utilizados para a gente fazer o controle lá no final, Manufacturing Execution System, então a gente controla no final. Né? Também a gente utiliza as tecnologias disruptivas da produção em manutenção, porque não dá para falar de produção sem manutenção. Quando a gente tem índices altos de corretiva, significa ausência de gestão mais estruturada de manutenção e de produção naturalmente. Só que a gente usa isso, as tecnologias disruptivas, para diminuir o nível de corretiva, aumentar as preventivas e aumentar as preditivas, e diminuindo, assim, as ordens de serviço de manutenção. Né? A supervisão de produção, eu costumo dizer que as tecnologias disruptivas elas estão muito voltadas, a grande maioria, não todas, para a supervisão, ou seja, para quem está na operação, literalmente. Por quê? Para essas pessoas poderem atuar em tempo real, ter informação e atuação em tempo real. E, por último, claro, não podemos deixar de falar da produção em si. Todas essas ferramentas, esses elementos de gestão de produção, tirando gestão de manutenção, etc., lado de cá, lado esquerdo, que você está vendo aqui no slide, eles são softwares, aplicativos, tecnologias para planejamento. Só que quando a gente executa, a gente precisa de manutenção, supervisão e, literalmente, a execução, que é a padronização dos processos. E aí entra o Lean Six Sigma, o Lean Manufacturing. Né? E também existem aplicações com Lean adaptadas. Por exemplo, o Lean ele é muito voltado para kaizens, para melhoria contínua, para sugestões que acontecem. Mas essas sugestões estão sendo cada vez, esses kaizens, mais associados a tecnologias. Por exemplo, a gente está usando muito Kanban, muitos sinais sensorizados com IoT,
para eliminar a condição insegura da operação, para facilitar trâmite de empilhadeiras, para fazer intervenção em máquinas, a máquina nos avisa, para que não fique no feeling ou apenas no cálculo do engenheiro, né, do gerente de produção. Bem, com esses elementos nos situamos, aí nós começamos. Esse framework que vocês estão enxergando aqui, ele literalmente é um modelo clássico de gestão da produção. Completo, mas é clássico. Não tem nada de novo aí. O que tem de novo são algumas tecnologias disruptivas que nós vamos falar. Por exemplo, lá em cima, no nível estratégico, a gente, dentro de um processo produtivo, vamos pensar como diretor, o C-level, diretor industrial, ou talvez o CEO mesmo de uma indústria. Por exemplo, na Ipiranga, falando case Ipiranga, vamos colocar os cases dentro de cada... Vão ser discutidos alguns em sala de aula, com autorização, tá? Porque foram serviços prestados a eles no passado. Por exemplo, algumas tecnologias já eram utilizadas, já foram sugeridas. Hoje, elas podem ser integradas. Por exemplo, na Ipiranga, a Ipiranga ela tem duas divisões, uma de lubrificantes e uma de fabricação de combustível. Na divisão de lubrificantes, que fica aqui no Rio de Janeiro, foi feito uma joint venture com a Iconic, então Chevron e Ipiranga fundiram. Eles operam com duas fábricas no Rio de Janeiro, uma lá em Campos Elíseos e outra aqui em São Cristóvão. Então, como é que a gente raciocina lá? Isso foi feito treinamento para eles, né? Então, a gente tem nível de planejamento de longo prazo, o diretor industrial, ele raciocina assim, ele pensa, qual é a previsão de demanda que eu tenho? Por exemplo, eles têm uma capacidade de 35 milhões de SKUs por mês, essa planta aqui de São Cristóvão. Porém, eles conseguem entregar 25. Então, a pergunta é, se eu tenho a demanda de 40 milhões de SKUs por mês, acima da minha capacidade de 35 milhões de SKUs, como é que eu consigo, o que está me impedindo de entregar apenas 25 milhões? Né? Aí vem todo o processo, lembra, utilização de tecnologias disruptivas não elimina a necessidade de conhecimento básico. Então, a gente tem que realmente ter conhecimento básico de processo, princípios básicos, engenharia básica, engenharia industrial, gestão, para utilizar a tecnologia como suporte. Isso é muito importante você entender. Então, a gente faz toda a análise. Vamos lá. No planejamento de médio prazo, a gente faz plano mestre de produção. Daqui, a gente baixa para o plano de capacidade. A gente verifica se tem máquinas, equipamentos, espaço, pessoas para atender a produção, turnos, que é um problema sério na indústria, né? A gente consegue resolver problema, por exemplo, de turnos quando a gente faz uma previsão baseado no método quantitativo adequado, com erro mínimo possível, em tempo mais rápido. Por exemplo, o pessoal de previsão de demanda da área de supply chain da Ipiranga leva uma semana, na última semana do mês, para montar toda a previsão da carteira de produtos que eles têm, do portfólio de produtos, para o mês seguinte. Uma semana. Sabe por quê? Ela é feita assim? Porque ela é feita em Excel. Mesmo que as pessoas lá tivessem expertise, competente, comprometida, mas em Excel. Agora, com os modelos certos, estudados, preditivos e etc., a gente consegue reduzir muito isso para 2 dias. Um dia para fazer as previsões e outro dia para discutir com os gerentes, literalmente, e com diretoria, gerente geral, coordenadores e diretoria. Literalmente. A previsão para você ter uma ideia, numa indústria, os que estão aqui presentes, numa indústria, a previsão é a informação mais importante. Sem dúvida alguma, ela que define se nós existimos. E aí, só com a previsão não é suficiente. Eu posso usar sistemas, eu coloquei aqui ao lado para vocês enxergarem, rapidamente. Depois da previsão, capacidade, eu posso fazer MPS. Todas essas ferramentas aqui à sua esquerda são ferramentas conhecidas, porém, elas já utilizam ritmos específicos de que eu faço para não ter gargalo. Eu distribuo a demanda baseado no feeling. Geralmente, no chão de fala, quem distribui são os coordenadores com supervisores. Para você ter uma ideia. Hoje, a gente utiliza um software de CRP, que a gente chama de Capacity Resource Planning, já existe, só que com um módulo de inteligência artificial que distribui a demanda, ou seja, o carregamento nas linhas. Então, eu evito o gargalo. Segundo ponto que é considerado,
literalmente, o nível de confiabilidade das linhas de produção. Nível de confiabilidade, deixa eu ter uma perguntinha aqui. Um colega está dizendo, boa noite, vocês também vão ensinar como fazer com que seja possível mudar o Excel para outro mais software avançado? Bem, o que eu posso dizer a vocês sobre isso? A pergunta é inteligente, viu? O Excel, ele é o que nós chamamos no mercado, chão de fábrica, e etc., no Brasil todo, como falso messias. Vou repetir, o Excel é o falso messias. Por quê? De graduação até pós-graduação, repito isso, em treinamento e implantação de sistema. Porque o Excel ele é ultra flexível, ele é a ferramenta de gestão, como planilha, etc., mais customizável, mais utilizada no mundo, não vai deixar de usar. O que é utilizado, respondendo a sua pergunta, é que, selecionado o aplicativo adequado, o software, a tecnologia adequada para você fazer programação de produção, fazer controle de produção, fazer distribuição de produção, planejamento de capacidade, literalmente, você passa a usar esse software como, literalmente, o apoio maior e fundamental. O Excel pode ser que ainda exista como um controle paralelo, mas com o tempo, a recomendação que a gente faz é que você não vai ter tempo para preencher o controle paralelo e, ao mesmo tempo, abastecer, inserir o sistema, porque o que tem que se dizer, que todos aqui que atuam no mercado sabem, se eu não alimentar o sistema com dados, não se pode fazer nada, com tecnologia ou simplesmente com o sistema que já existe. Então, o grande ponto aqui é, culturalmente, a gente orientar e mostrar para os nossos operadores, analistas de produção, de PCP e etc., que eles alimentem o sistema. O Excel passa a ser paralelo. Com o tempo, não dá tempo. Não dará tempo. Então, o Excel vai sendo abandonado gradualmente. A gente chega, inclusive, a dizer o seguinte, você pode usar o Excel? Claro que pode, desde que você use a ferramenta que tem um potencial maior, mais rápido, e que aprende mais rápido, inclusive, que nós, se os algoritmos forem bem entrelaçados, bem linkados. Então, a primeira pergunta, né? Espero que tenha respondido, né? O software mais avançado. Ah, sim. Então, bem, continuando aqui, nós temos o nível, até o nível de curtíssimo prazo, vocês estão vendo aqui que eu coloquei, eu desenhei basicamente o planejamento de longo prazo, de médio e de curto. Entenda-se que curto é um dia, uma semana, para produção, horizonte de tempo de produção. Curtíssimo prazo, horas, minutos. Então, a gente usa o APS. É aqui que está a maior demanda de tecnologia em chão de fábrica. Quando eu falo maior demanda, existem dois tipos de tecnologia. Tecnologias que a gente utiliza com sensores, atuadores e que me alimentam, literalmente, a informação para eu tomar alguma decisão, gera alguma métrica, e tecnologia, software, que literalmente faz cálculo, faz estimativa preditiva, por exemplo, de sequenciamento de produção. A maior demanda de chão de fábrica no Brasil, ficando registrado, é a programação de produção. Por quê? Porque, infelizmente, ou talvez, como é que eu posso dizer isso para vocês? A maior preocupação deveria ser a previsão de demanda. Se eu acerto a previsão, o que é acertar a previsão? Prever com risco menor, um desvio padrão menor de erro. Se eu tenho um erro menor, naturalmente, todo o meu desdobramento de recursos nesse framework, ele é melhor planejado. Mas não é assim que acontece, né? Por lacunas de competência, essa pós-graduação, inclusive, abre oportunidade para nivelar por alto lacunas de competência que, porventura, os gestores não têm desenvolvido ao longo da carreira e da formação. Então, a gente deve pensar primeiro com a previsão, depois com capacidade, depois de materiais, depois de programação de produção. Mas como no Brasil e Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro, não é isso? E etc. Apesar dessa pós-graduação ver gente do Brasil todo, a última aqui, por exemplo, eu dei aula, veio do Brasil todo, gente, né? Me surpreendeu. A gente trabalhar com uma perspectiva de curtíssimo prazo. Chegamos hoje na produção, o que é que nós fazemos, né? Literalmente, o que é que tem para hoje? Temos 30 ordens de produção para entregar. Então, com isso, a gente acaba tendo que dar prioridade à programação. Aí, no passado recente, ficava na mão, ou fica ainda, por desconhecimento, falta de treinamento, falta de formação, literalmente, fica na mão do supervisor de produção ou até mesmo do operador para ele sequenciar a produção. Sabe como é que se faz controle de produção? Primeiro, a gente carrega.
distribui a carga, a demanda pelas linhas. Segundo, a gente sequencia, a gente define ordem de prioridade. Terceiro, a gente literalmente controla, a gente mede o final. Planejei produzir 100, saíram 100? Foram reprovados 10%, então saíram 90, reprovaram 10. O que faz com as 10? A gente volta para o processo ou não? Então, deveria ser feito isso, mas o desespero, eu costumo dizer o seguinte, que aqui no chão de fábrica, na programação e produção, e na última camada que vocês estão vendo, que é a execução e controle, que é onde se produz literalmente, essas áreas são infinitamente juntas. Elas são muito linkadas, a gente trabalha junto, o programador trabalha junto com o supervisor de produção e os operadores. A gente trabalha, infelizmente, em curto prazo. Tudo fica mais fácil. A gente costuma dizer aqui, inclusive, que quem trabalha com chão de fábrica, os presentes aqui, tem 29 presentes, né? Contando comigo, o professor, deixa eu ver aqui quem são as pessoas, né? 29 presentes. Tem uma perguntinha aí para o senhor, professor, depois. Tem uma perguntinha aí para o senhor. Deixa eu ver aqui. Já. É possível usar a inteligência artificial para melhorar as previsões de demanda e tornar as programações mais assertivas? Sim. De que forma? A gente pode fazer o tradicional. Por exemplo, existem pacotes de software que já trazem alguns algoritmos de inteligência artificial que são muito úteis. Por exemplo, o Minitab é o mais utilizado no mercado para projetos de Lean Six Sigma, Lean Manufacturing e para previsão. Também a gente utiliza. Só que ele tem uma limitação. Lá tem inteligência artificial. Se você usa o Excel e passar a usar o Minitab e etc., o SPPS também, IBM, você vai ficar maravilhado. Porém, são pacotes fechados. Mas eu posso usar Python. Eu posso contratar gente, desenvolver competência e estudar meu perfil de demanda, incluir algoritmos de inteligência artificial que façam a previsão com o menor erro possível. O que você chamou de assertivo significa com o menor erro possível. Nunca, jamais, pense que você vai ser exato. Você pode ser preciso, com erro pequeno, mas exato só Deus, a gente brinca, né? Literalmente. Então, é possível sim. E, inclusive, já está sendo muito utilizado. Vai ser mostrado isso na pós-graduação, numa disciplina só de previsão de demanda, se eu não me engano. Ok? Outra pergunta que apareceu aqui. Não, essa pergunta. Acredito que foi respondida. Se qualquer coisa, só perguntar, tá? Interromper. Bem, voltando aqui, a fina flor, né? Bem, eu estava falando que essas áreas de programação e produção, que aqui a gente usa muita inteligência artificial ou ferramentas disruptivas para programar. Elas aprendem com nossos erros e com o perfil de demanda. A impressão que se dá é que a gente só vai preencher dados, usar a ferramenta e ela vai gerar para nós um relatório com soluções. Não é bem assim. Talvez no futuro próximo, mas no momento não. A gente tem que saber regras de sequenciamento. Por quê? Para eu poder analisar. Será que a programação para frente é melhor? Programação para trás? Vou dar um exemplo. Programação para frente a gente utiliza quando a gente trabalha com gestão de projetos. A gente quer saber o prazo de entrega futuro. Programação para trás quando eu trabalho com data definida. Meu cliente, eu tenho um hall de clientes que é entrado com 30 ordens de produção hoje na minha fábrica e eu tenho as datas de entrega já definidas e acordadas com o comercial com ele. Aí eu vou ter que usar a programação para trás. Eu vou partir da data definida pelo cliente e programar para trás para avaliar se a data de hoje, se eu começar a produzir hoje, ou quando eu deveria começar, a gente chama de data de início mais tarde, se eu consigo atender a solicitação do cliente. Então, não se resume apenas a eu lançar dados, eu tenho que conhecer regra de sequenciamento, carregamento, programação por gargalos. Isso é legal aprender. Agora, a ferramenta, eu não preciso programar Excel. Eu não preciso ser um exímio programador do Excel, nem em VBA, nem de Python, tá? É importante, principalmente, geralmente, o perfil de quem faz essas pós-graduações é gente jovem, que está na frente de coordenação de produção, supervisão ou gerência, literalmente, e que tem desafios imensos em chão de fábrica e precisa de soluções, então acabam estando dispostos a aprender, né? E vocês vão ter excelentes professores para isso, né? Adiante, assim, olha o Lean onde entra, Lean Manufacturing. Ele entra aqui no chão de fábrica, junto com
O MES é uma tecnologia de controle de processo. Um ponto. Mas, Luísa, eu trabalho em chão de fábrica, eu já conheço o MES. Eu vou dar um exemplo. O mais barato que tem no mercado é o Prodway. Trabalhamos com Prodway. Ok. O que o Prodway não tem? Ele poderia ter, por exemplo, como outras ferramentas, um site de efetiva. O Prodway, ele basicamente é uma ferramenta de controle de qualidade. Então, ele aprova ou reprova o produto baseado em peso, em espessura, em cor, tonalidade, etc., uma característica física. Eu posso classificar, através de um algoritmo de inteligência artificial, se eu tiver um MES com um algoritmo desse, classificar o tipo de erro. Aí é maravilhoso, porque eu já gero todo o processo de controle de qualidade. Sabe aquelas ferramentas, 7 ferramentas da qualidade tão úteis em chão de fábrica, que o pessoal de qualidade faz? Ele já geraria os relatórios e eu perderia muito menos tempo medindo, pegando amostra a amostra de produto que está sendo rejeitado para fazer controle de qualidade, controle estatístico de processo, para depois fazer um gráfico no Excel, controle estatístico, para depois analisar. Isso para eu analisar e atuar hoje, ainda agora de manhã, e não amanhã ou daqui a 2 dias, quando eu conseguir compilar esses dados, esses gráficos. A velocidade em chão de fábrica faz toda a diferença, vocês sabem, principalmente para atender o pedido. Existem 2 tipos de carteira de clientes. Clientes que têm produtos em carteira, ou seja, compram todo mês. E produtos que são spot. O spot é o cliente que passa e bateu na nossa porta, o fornecedor dele, por algum motivo, falhou, e ele bateu na nossa porta. É o melhor dos presentes, eu costumo dizer. Sabe por quê? Porque vocês sabem muito bem, tem alguém aqui do comercial ou alguém de produção que lida com comercial, vai poder confirmar isso para nós, que quem trabalha na nossa programação de produção e como é que a gente encaixa, a gente repassa, delega isso para um coordenador, para um supervisor que coitado, tem 1000 coisas para fazer, e vai tentar fazer o melhor que ele pode, os equipamentos vão sobrecarregar, a linha sobrecarrega, quebra, mais corretiva, aí você compromete todas as outras entregas. Então, com um sistema que otimize, o que é otimizar? Utilizar método matemático avançado para eu, com o recurso que eu tenho, para gerar um output maior. Então, um dos aprendizados de hoje, vocês vão ter no curso de vocês exaustivamente, não fale, a gente aprende a falar o termo correto, para não falar besteira, porque lembra, o outro lado que está te avaliando, ele realmente, principalmente quem está no nível superior ao seu, gerentes gerais, gerentes industriais, diretores de produção, eles literalmente avaliam o que você fala. A gente é avaliado pelo que erra e não pelo que acerta. Então, quando as pessoas estão acostumadas a falar, eu estou otimizando, a gente pergunta, mas o que você fez lá? Eu fiz um 5S na linha. Não é otimizar. Isso é um processo de melhoria. Pode trazer um impacto maior, inclusive, que otimizar, mas não é. Agora, se você me disser que você tem 30 horas de produção por dia, e você trabalhava com 3 linhas de produção, e agora quebrou uma, você tem 2, e conseguiu atender as 33 com método de sequenciamento, com 2 linhas apenas, aí eu concordo, você literalmente otimizou. Ou seja, não é um output maior com o recurso que você tem, no caso, o recurso diminuiu. Então, otimizar é isso. Então, essas ferramentas todas otimizam. E o Lean, né? Baseado em melhoria. Olha o que eu tenho aqui para vocês. Lean, né? O WCM, né? O WCM é o Lean. Existe desde a Segunda Guerra Mundial. Desde 98. Então, vão fazer 25 anos. Já tem 25 anos. E, na época, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz parte do Japão. Por quê? Porque a gente não tinha como estudar isso aqui ainda no Brasil. Aí eu fui lá para o Japão, aprendi o Lean o máximo que eu pude, voltei para o Brasil, apaixonado por isso, trabalho desde então, e não tem como desassociar tecnologia, porque tudo isso aqui, pessoal, nesse framework são software, ou feito com Excel, ou feito com pacote do mercado, ou desenvolvido pelas empresas, que com os anos, tecnologias disruptivas foram sendo agregadas, sensoramento, drones, hoje a gente está usando muito drone para manutenção e para contagem de estoque, né? Isso é interessante, né? Literalmente. E aí a evolução do Lean, sabe qual é? O WCM, World Class Manufacturing. Isso existe desde a década de 80. Porém,
É muito disseminado nas montadoras. As montadoras são as empresas que são vanguarda em tecnologia e gestão de produção no mundo. São eles que criaram o Lean, foram eles que criaram o NLP, foram eles que criaram essas tecnologias todas que a gente utiliza, que foram adaptadas para os outros segmentos. Então, o que acontece? O WCM tende a ser o novo Lean. Há quanto tempo? Talvez mais 5 anos, 8 anos, quem sabe, né? E existe a base de uma indústria que é o TPM, manutenção produtiva total, ou seja, literalmente método de trabalho com manutenção. Se a máquina quebrar, parou. Se cair a conexão aqui agora, encerramos a nossa palestra. Se o meu computador entrar em pane, encerra a palestra. Então, manutenção é fundamental. E aí, TPM é a base. Então, também atua. Existe tecnologia disruptiva para o Lean? Sim. Os Pokayokis, dispositivos à prova de falha, que a gente usa muito para eliminar a condição insegura. Existe no WCM o Lean muitas, que a gente está muito utilizando hoje agora com 5S. Eu estou utilizando com os VSMs, maravilhoso. A gente faz análise do início da entrada do pedido até a entrega do pedido ao cliente. Analisamos a cadeia de valor de forma horizontal e não vertical, como vocês estão vendo aqui. O modelo de PCP, de planejamento e controle da produção convencional, é vertical. O modelo Lean, ele é horizontal. Então, o mapa da cadeia de valor é algo extremamente inteligente e simples. Eu posso utilizar a tecnologia disruptiva? Posso. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu automatizar os mapas de cadeia de valor. Então, quando automatizamos, a gente pode algoritmos ali, podem fazer o cálculo automático, a gente pode gerar os relatórios, cálculo de valor agregado, o tão sonhado valor agregado, que os CEOs viram para nós e perguntam qual é o nível sigma do processo, qual é o valor agregado à luz do nosso produto, quais são os indicadores de valor agregado de chão de fábrica, que eu posso ir desdobrando. O sonho é desdobrando de bottom-up para chegar lá na presidência e dizer aquele indicador de takt time da linha de produção, ele equivale, por exemplo, ao nosso market share. Ele tem uma influência de 32,6% no market share. Então, cada ponto percentual do takt time no chão de fábrica, ele equivale a quanto? O nível de serviço, que é o indicador um dos mais utilizados, né, em chão de fábrica, a capacidade que eu tenho de atender meu cliente, cada ponto percentual do nível de serviço em chão de fábrica que eu aumento, qual é o impacto que tem, por exemplo, a luz do meu EBITDA, o EBITDA financeiro. Isso é fácil de calcular? Eu diria que é simples, mas não é fácil. Dá trabalho, mas é simples. A gente ensina isso em pós-graduações, né? Literalmente, o aluno tem ferramentas para construir isso. Seguimos a vida e temos informação para tomada de decisão acelerada e otimizada por uma ferramenta disruptiva, do chão de fábrica até a gente chama de alta liderança, literalmente, em tempo real. As pessoas estão perguntando... Oi? O senhor falou muitas palavras que são muito legais, muito boas para dentro da linha de produção, mas eu acho que se não tiver alguém aqui da linha de produção, vai ficar meio assim, SKU, ele falou SKU várias vezes, mas meu Deus, o que deve ser? O que é o SKU? O que é o takt time? O pessoal de produção, claro que eles fizeram lá a produção, aprenderam a calcular o takt time, aprenderam essas coisas todas, mas pode ter um pessoal aqui que não seja da produção, mas pode fazer o nosso curso, né? Eu acho que, ao contrário, a gente está aberto até para o restante das pessoas vai ficar bem melhor, porque eles vão entender, porque todo mundo tem que passar por uma produção. Não existe nada hoje que a gente esteja vestindo ou usando que não passou por uma produção. E é entender esses conceitos. Passa para a gente esses conceitos mais SKU, takt time, só então, vamos bem lá. base. Obrigado por lembrar, professor. É que a gente se empolga, fique à vontade, viu, pessoal? Pergunta. Bem, ninguém é obrigado a saber tudo. O professor lembrou muito bem. Essa pós-graduação, ela também serve como motivação, inspiração para aqueles que ainda não atuam no chão de fábrica ou na produção e que querem adentrar, porque vão ter ferramentas que são valiosas hoje para o mercado, né? E tudo que o básico você vai ter também. Por exemplo, conceito básico. Toda vez que a gente tem um produto, literalmente, que nós vamos produzir,
O documento físico ou virtual, na forma de arquivo eletrônico que nos chega, chama de OP, ordem de produção. Só que essa ordem de produção pode ter, por exemplo, 22 milhões de SKUs para produzir em um mês. O que é SKU? SKU significa Stock Keep Unit, ou seja, é uma unidade de armazenagem, de produção. Por exemplo, lá na Ipiranga, lubrificante, o SKU, eles têm SKUs, ou seja, tamanhos de produtos de 1 litro, o lubrificante que compra para o seu carro de 1 litro, tem SKU de 5 litros, tem bombona, que eu acho que bombona são 20 litros, são 20 litros, e tem essa que a gente utiliza padronizada na indústria, para, em vez de dizer, eu vou produzir de 22 milhões de itens no mês, 10 milhões de 1 litro, 5 milhões de 5 litros, 10 e mais 7 milhões de tambores de 120, de 180 litros, a gente fala tudo SKU. Ou seja, eu coloco tudo no bolo e digo, são tantos SKUs. Um outro exemplo disso, McDonald's, a gente usa isso para McDonald's. As franquias de fast food elas usam tecnologia, são muito bem aparelhadas em termos de competências de programação. Por exemplo, o McDonald's, qual é esse SKU do McDonald's? Ele raciocina em termos de ticket médio. Então, o ticket médio do McDonald's envolve uma bandeja que vem um sanduíche, a batata, o suco. E se for o McLanche Feliz, que é um outro SKU, vem mais o brinquedinho, certo? Então, ou seja, esse é um conceito inicial, né? O SKU é a quantidade, é o volume mínimo de armazenagem. Por exemplo, quando eu compro um celular, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo que eu tenho aqui no meu escritório, só um minuto. Eu comprei um tablet, e esse tablet, ele vem numa caixa. Se eu sou a Apple e produzo tablet, eu tenho que dizer, como gerente de produção, vamos produzir 50 mil SKUs por mês. Um SKU Apple é isso aqui, ó. Não é o tablet, é a caixa que vem. Aí eu comprei a canetinha. Então, na fábrica de canetas, na linha de produção de canetas que nós produzimos lá, dá 300 mil canetas por mês, só que são canetas de variedades diferentes. Então, a gente chama 300 mil SKUs. Olha o SKU de uma caneta. A gente armazena dessa forma. Não é a caneta, não é o volume que a caneta emprega, mas não é o volume da caneta, é o volume da embalagem ou do pallet, né, que a caneta é armazenada. Ponto. Agora, outro ponto. Quando a gente trabalha em chão de fábrica, existe o que a gente chama de lead time. O que é o lead time? É o tempo que leva do momento em que entra o pedido até o momento que eu entrego ao meu cliente. Que, na cabeça do cliente, é o prazo de entrega. Só que, internamente, para nós, o que está em contrato é o lead time. Quando eu peço um delivery de pizza, uma pizza, você pergunta quanto tempo? A lei, sabe por que todos dizem 40 minutos? Porque a lei exige que o lead time, o prazo de entrega, seja 40 minutos. Mas, internamente, eu tenho uma outra medida chamada takt time, ou tact time. Significa ritmo de produção. Em que ritmo eu tenho que produzir para atender, por exemplo, 120 pizzas Domino's daqui de perto de casa. Eu moro aqui na Lagoa, aqui do lado tem uma Maitá, tem uma pizzaria Domino's, a gente sempre pede lá. Então, quando vem a pizza da Domino's, o pessoal que a gente já conhece, já está com isso na cabeça, pergunta, quantos itens vocês recebem por noite? 120, professor? 120. Aí eu faço a conta. A noite de vocês começa a que horas? Começa de 8 da noite e vai até a meia-noite, são 4 horas. Se eu dividir 4 vezes 60, 240 minutos, por 120 pizzas, eu tenho 2 minutos por pizza. Então, o ritmo de produção deles é que na porta da pizzaria, a cada 2 minutos sai uma pizza. Isso é o takt time. Essa medida, pessoal, é fundamental para a gente trabalhar em chão de fábrica. Quem leva essa visão são profissionais que têm formação, que entendem. Em vez de você pensar em quantos itens eu vou entregar, a gente tem que pensar de forma prática. Em quanto tempo eu tenho que entregar um item, para ver se eu consigo atender para o meu cliente, em qualquer processo produtivo. A gente usa isso na Gerdau, que é cliente nosso há quantos anos? Há 15 anos. A Gerdau é cliente.
A Gerdau tem uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, que é o outro case que eu quero comentar com vocês, que é a Cozigua, que fica lá em Santa Cruz. A Cozigua começou assim, ó. Eles são exímios, eles são entusiastas do Lean. Eles vêm investindo, eles investem muito no pessoal deles. Eles investiram em gestão de qualidade total na década de 80, depois vieram para o Six Sigma no final, na década de 90, depois vieram para o Lean, agora estão no Lean Six Sigma e já estão pensando no WCM. Então, por exemplo, esse modelo que eu trago para vocês aqui, do Lean Six Sigma, a junção dos dois, né, do Lean, que é o foco, é uma metodologia de gestão de produção criada pela Toyota, que é o que tem foco em eliminar perdas em processos, ganha imenso. Tudo baseado em melhoria contínua. Ponto. Para eu atender o cliente. Legal. Se eu juntar isso com uma outra metodologia chamada Six Sigma, que é uma metodologia voltada para a redução drástica de custo com aumento drástico de qualidade. Eu tenho o poder, a gente costuma dizer que a gente tem o poder do Lean Manufacturing, que é uma vassoura que vem varrendo os processos de uma empresa, ou de uma indústria, ou de uma empresa de serviços, e do Six Sigma, que é o que a gente chama de intervenção cirúrgica. O Six Sigma é o botão que eu aperto para reduzir custo, ou aumentar a qualidade em nível absurdo. E o Lean é a vassoura que vem varrendo todas as perdas e desperdícios que eu, por algum motivo, não estou conseguindo resolver. Não sei por onde começar. Então, uniu-se as duas e é uma metodologia poderosa, né? Aí, onde é que chega o nosso caso, nossa pós-graduação? Dentro dela, está vendo esse framework? Só que eu desenhei tem uns 6 anos, antes da pandemia. E eu coloquei dentro do ciclo de Make, que é do Six Sigma, definir, medir, analisar. O I vem de improve, mas em português, melhorar, C, controlar. Essa sequência de ações é o que define projeto Lean Six Sigma, ponto. Dentro de cada ação existem N ferramentas de gestão. Essas ferramentas que eu coloquei aqui são as que mais eu uso no mercado. Eu fiz uma pesquisa há quase 15 anos atrás, 14 anos atrás, que eu levantei em grandes indústrias do setor siderúrgico, quais eram as ferramentas que eles realmente utilizavam, para a gente trazer para a universidade e dizer, vamos ensinar isso aqui, queremos saber o que você faz aí, para a gente ensinar aqui em sala de aula, em nível de graduação, pós-graduação, etc. E aí, amadurecendo, saí do siderúrgico, depois veio para o setor cimenteiro, depois para o setor petróleo e gás, naturalmente, Rio de Janeiro, que é a cadeia produtiva mais rica do Rio de Janeiro, é o petróleo e gás. A segunda maior é o siderúrgico, a terceira maior, mais rica, é o farmacêutico. Aí eu coloquei essas ferramentas aqui. Não se esgota nessas ferramentas, mas elas são as que são mais utilizadas. Ponto. Baseado em amostra, análise estatística, etc. E aí, onde é que entra a ferramenta disruptiva? Por exemplo, está vendo aqui em melhorar, eu coloquei um azul mais escuro, na etapa de melhorar eu tenho ferramentas de Pokayoke, que lá no Lean são ferramentas que a gente utiliza para evitar acidente com os operadores. A gente usa muito censuramento e IoT aqui. E o Andon. Andon são dispositivos luminosos ou sonoros para informar. Por exemplo, quando você está lá na fila das lojas americanas, quando chega literalmente na sua vez, bem, você vai ver uma luzinha que vai acender em cima do caixa, é uma forma, mas se você não ver a luzinha, porque você está de lado de costas, a gente pode disparar uma sirene. Geralmente lá não é sirene, é a luzinha. Mas em fábricas a gente usa os dois. Sabe por quê? Porque a gente evita a distração e a gente evita que o processo pare, então a fila anda. Como é que a gente faz isso? Sabe como é que a gente faz isso? A gente hoje usa ferramentas, por exemplo, sensoramento de IoT, que ela rastreia um espaço, por exemplo, de 5 metros quadrados. Quando tiver um operador ali, ela avisa o operador. Quando não tem, ela manda um sinal SMS. Interessante isso, né? Então, ou seja, onde eu estiver, eu vou ser avisado, ou por sinal sonoro ou luminoso, ou por um SMS, no meu celular, ou no rádio, de que você pode se deslocar para a área X para retirar o produto. Então, esse framework a gente pode aplicar em várias situações. O Kanban nem se fala, né? O Kanban é uma ferramenta utilizada para a gente movimentar materiais de chão de fábrica. Hoje é muito utilizado em projetos também ágeis. A gente usa ferramentas de software de Kanban, literalmente. E o Kanban digital, vocês vão ver, na disciplina que eu vou dar, eu vou mostrar, a gente vai fazer um jogo de empresa em Lego, são 1000 peças de Lego,
que a gente simula um processo produtivo, mas aí, como o nosso objetivo é programar, a gente vai programar. Mas também eu posso mostrar um Kanban para vocês, e um Kanban digital. Se a gente pegar Arduinos, a gente pode fazer um Kanban digital ali, bem interessante, e levar isso como insight para a fábrica, para a empresa que vocês estão trabalhando. Recentemente, a gente começou a desenvolver um Kanban numa empresa de serviços aqui no Rio de Janeiro, que é uma empresa de Facility Management, que é a Inova. A Inova, ela gerencia alguns prédios, inclusive alguns prédios Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, um banco ou um fundo de investimento compra ou desenvolve uma instalação comercial e ela aluga isso para grandes empresas. E uma empresa é contratada para gerenciar essas instalações. No caso, aqui no Rio de Janeiro, para a prédio Petrobras, é a Inova. E a Inova, por exemplo, qual é o trabalho da Inova? Manter o prédio funcionando. Muita manutenção, elevadores, escada rolante, ar-condicionado, manutenção predial. Sabe o que se resume o trabalho deles? Manutenção. Só que são tantas ordens de manutenção OS que eles enlouquecem e a solução não é contratar mais gente. Uma das soluções para o gerente, que é o Gustavo está interessadíssimo em fazer essa pós-graduação, acredito que ele vai fazer, ele é gerente geral do contrato, é o quê? É a Luísa, a gente precisa fazer Kanbans. Nós começamos a fazer o Kanban essa semana. E o segundo ponto é fazer o Kanban digital, o processo de OS andar, gestão à vista, de forma visual e num aplicativo, na palma da mão do smartphone, uma plataforma. É um avanço fabuloso. E encerrando não, né? Mas chegando aqui quase no último slide, olha só, informação real, tá, pessoal? Isso aqui é levantado. A gente tem alguns contratos e acordo de NDA. NDA, acordo de confidencialidade, que vocês sabem. E eu posso falar, eu não posso mostrar alguns dados, eu não posso explodir esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E etc. E, nesse caso, eu não posso citar o nome da empresa, mas é uma empresa, essa aqui é uma empresa, é um fornecedor de máquinas pesadas aqui no Rio de Janeiro. Então, eles também fizeram a implantação de um Lean Manufacturing, e hoje eles são adeptos a contratar tecnologias disruptivas, e aí, ao longo do tempo, esse foi o ano de 2019, nós temos aqui, literalmente, a evolução do custo de produção em função do faturamento, 2019 todo, né? Apesar de não estar aqui, mas foi 2019. Então, esse valor, por exemplo, eu tenho um faturamento de 59, vai para 75, tem naturalmente sazonalidades e quedas, e cresce lá para perto do Natal, né? Ponto. E os custos, geralmente o fixo e o variável, né? Literalmente, a gente chama de contabilidade vertical, contabilidade por absorção, custeio por absorção. Então, eles tendiam a se manter constantes. Então, com a implantação do Lean e a agregação nos últimos 4 anos de outras tecnologias disruptivas, a gente começou a diminuir os custos. Que maravilha! De um patamar de 60, 55 milhões para 28, 26. No ano de hoje, eu posso dizer para vocês que já está em 23,8. São 30 milhões a menos de custo por mês. Isso é fabuloso. A pergunta é, então, vamos lá, da onde vem o dinheiro para investir em tudo isso? Geralmente, os programas de Lean Manufacturing, associado a programas disruptivos de tecnologia voltada para processo produtivo, industrial, eles se pagam. A gente usa um chamado saving. Os savings, você saber. Em seguida, nós começamos com APS, os softwares de Advanced Planning Schedule, sequenciamento de produção inteligente. Isso gerou um ganho muito grande, tá? O APS. Um ponto, qual é o APS que a gente vai aprender em sala de... Vamos aprender algum, professor? Vamos. Os APS são softwares caros, literalmente. Por exemplo, o mais caro de mercado. O melhor, eu diria que melhor no sentido de ser funcional. Ele é de fácil uso, ele é mais adaptável à gestão, é o Preactor, que é em inglês, foi comprado pela Siemens. Aí o preço foi lá para cima. Uma lista de 300 mil reais. Claro que uma empresa desse porte pode comprar, mas não é todo mundo que pode. Então, saiu um colega
lá em São Paulo, ele desenvolveu uma startup que eles criaram um APS online chamado Aloe. Não me pergunte por que o nome, eu digo para o Júlio, esse nome é Aloe. Enfim, pasme, custa R$300 a mensalidade. Repetindo, um pré-actor custa R$300 mil a licença anual, a licença inicial para implantação, e a anuidade de cada licença em torno de 32 mil, a quantidade sai R$28 mil. Anuidade, né? Geralmente, na fábrica, a gente tem que ter 3 ou 2 licenças para PCP, Planejamento e Controle de Produção, no pré-acto. Então, sai mais ou menos, eu gasto 100 mil por ano de licenças, e no início eu pago 300 mil. O Aloe custa R$300 por mês, e a implantação, se sair R$30 mil, é muito. Aí, eu consegui, com o Júlio, a autorização para a gente usar em sala de aula, treinamento, usar a ferramenta. Como é que a gente programa? Eles vão usar uma ferramenta? Literalmente, né? Então, a gente vai usar. Então, o APS, ele realmente traz um ganho considerável. Agora, eu somo ele a outros ganhos. IoTs para monitoramento de linhas de produção, indicando o momento da intervenção de manutenção, ou seja, eu paro menos, então eu tenho mais tempo para produzir, então eu faturo mais. Outro, drones para contagem de estoque, vigilância, começou com vigilância, tá? Só que é uma aplicação com save menor, com ganhos menores. Saving é tudo que eu faço que me reduz custo ou aumenta faturamento, né? E manutenção. Por exemplo, tanques, isotanques, vocês passam ali na frente, pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? Que passa ali na frente de Campos Elíseos, Petrobras, na Reduc, e vê aqueles tanques enormes. Quem produz derivados de petróleo trabalha com make to stock. Legal. Então, armazena ali, basicamente ali está armazenado gasolina e diesel. Ponto. Aqueles tanques têm que ter manutenção. Como é que eu faço? São muitos. Sabe quantos tanques iguais àqueles tem ali na Reduc? 187 tanques. É muito, é imenso aquilo lá para dentro. Só que eu faço manutenção baseada em inspeção. Para eu fazer a inspeção num tanque, que é o telhado, a cobertura, que já gerou acidente grave com morte há uns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu tenho que percorrer 187 tanques. Cada tanque, cada técnico, para subir, para fazer inspeção visual, e, quando necessário, a gente chama de algum ensaio não destrutivo, etc., nos tanques, ele leva, em média, 45 minutos. Com um drone, a gente faz em 6 minutos. O lead time, que eu acordei com os operadores, a gente faz em 8. Daí sobra com calma, com paradas, intervalos, etc. Eu ganho muito tempo, além de eliminar a condição insegura do operador. Então, uma aplicação de drone para manutenção seria essa. Processo de master chip. O que seriam os master chips? Eu consigo sensorar a linha toda, colocar IoT, trazer informação para a palma da mão, ou por smartphone, ou por um tablet, ou por um ponto de coleta de informação, hoje, geralmente, o smartphone, do operador. Ele não precisa ser, ele percebeu o operacional para a gente atuar no problema. Não, ele percebeu, ele atua. Então, eu consegui, isso chama de processo mastership, ou seja, eu masterizar todo o processo, mapear e sensorizar e ter controle real sobre o processo. Sabe em que processo eu uso isso? A L'Oréal, aqui Rio de Janeiro, antes de mudar para São Paulo, a gente já estava fazendo isso nas linhas. Todo o processo de invase, eu diria que a primeira aplicação, a Ambev, já está utilizando, tá? Já está começando a utilizar. Ponto. As torres de controle, o conceito de torre de controle para vocês é um ponto seguinte, isso já existe há muitos anos na siderurgia, a diferença é que a gente agrega no mesmo ponto as tecnologias. Por exemplo, lá em siderurgia, na Gerdau, todas que a gente atende, Gerdau, ArcelorMittal, Votorantim Metais, Nakajima Harima, todos eles, a Belgo Mineira não, oh meu Deus, a última que a gente passou a atender agora, antiquíssima, no Rio de Janeiro. Bem, todos eles usam o conceito de PULT. O que é um PULT? Como o processo é altamente automatizado pela natureza siderúrgica, volumes grandes, produtos de intempérie com alta temperatura, já é altamente automatizado. Mecanização, automação alta. Porém, a gente aproveita, a gente trabalha com os dados gerados. Lá o processo é contínuo, então eu tenho informação já medida pelos meus atuadores e sensores a cada milissegundo. A gente pega isso, utiliza literalmente através de Big Data,
literalmente, ou ferramentas estatísticas que pode fazer com R. Eu estava conversando com um professor aqui antes, né? E ele falou um fato que é verdade, a gente só modela, não é isso, Luiz? Modelamos, entregamos para o desenvolvedor, ele faz literalmente o dashboard que a gente quiser, com a métrica que a gente quiser, direciona para o pessoal. E os nossos gestores tomam decisão. Então, vocês vão poder trabalhar, vocês já trabalham com gente de suporte. E eu te digo mais, o pessoal de desenvolvimento adora trabalhar com isso, porque a fina flor é uma atividade nobre, em vez de ficar atendendo, imagina, o usuário, a gente chega lá no pessoal de desenvolvimento, o que você prefere? Ficar mexendo no sistema de chamadas, fazendo aprimoramento, ou trabalhar com Big Data, inteligência artificial, fazendo novas métricas, novos dashboards, painéis de controle, o pessoal tomar decisão? Isso na hora, prefiro trabalhar com isso aqui, e etc. Então, a gente põe isso fisicamente no mesmo ponto, dentro das fábricas, ou dentro de instalações de serviços de grande porte. E ficam centros de inteligência, ou salas de controle, ou torres de controle. Na fábrica, nós chamamos de torre de controle ou sala de controle. Eu tenho fotos, né, literalmente, eu só não posso mostrá-la aqui por uma questão de NDA, né? Mas em sala de aula a gente consegue outros, até lá consegue autorização, lá de diretores e presidentes, isso é formalmente para a gente poder mostrar em sala de aula para vocês, né? Ponto. E o ponto interessante aqui, todo projeto de melhoria, ele literalmente, melhoria ou inovação, conceituando a melhoria, é um salto pequeno de desempenho. Em qualquer situação que você atue, é um processo. A inovação é um salto bem considerável. Exemplo de uma melhoria. Eu vou do GIS, eu lembro que eu comecei a dar aula, olha só, em 98, quando eu voltei do Japão. Então, eu dava aula de GIS. Como eu sou alérgico, então alguém desenvolveu, sabe o que? Uma capinha para colocar no GIS, o professor comprava o kit da capinha, do GIS, então não tinha contato com o GIS, não tinha alergia. Isso é uma melhoria. Outra coisa, os quadros, as lousas verdes, elas têm os apagadores e o giz. Então, desenvolveram apagadores semi-umedecidos, que limpavam melhor. Isso é uma melhoria. Aí, de repente, saiu o piloto, com quadro magnético. Isso é uma inovação. Do piloto para o quadro magnético, veio o projetor multimídia. Veio o retroprojetor com a transparência. Do retroprojetor para o projetor multimídia, veio outra inovação, né? Do projetor multimídia, a gente elimina o computador, você pode fazer a projeção pelo seu celular, pelo app, não é mais o celular, é o app. O app que utiliza a câmera do teu celular conectado ao Wi-Fi, é um projetor multimídia que manda informação para lá. Isso é maravilhoso. A gente tinha aqueles problemas, então, a apresentação veio no celular. Olha o que nós temos aqui, outro recurso de automação e inovação. São justamente esses aplicativos de videoconferência que nós estamos utilizando aqui, proporcionando a gente, num passado, nós teríamos que estar no mesmo auditório juntos. Hoje, não. Antes de vir aqui, eu tive... Como é que eu posso dizer? Eu consegui ir no colégio buscar minha filha, aqui perto. Deu tempo de subir, tomar banho, e me vestir adequadamente, me organizar, falar aqui com a colega de vocês e com o professor para poder dar palestra. Então, inovação e melhoria. As tecnologias, elas podem trazer um como o outro, tá? Um como o outro. Nem toda tecnologia traz inovação. Elas podem trazer ganhos menores. Se você trabalha em multinacionais, o código de ética, a governança exige que a segurança seja um pilar, o SMS seu, né? O SGI, o SME, dependendo de como é chamado na sua empresa, né? E agora o ESG exigem que um dos pilares fundamentais seja a segurança. E aí o que acontece? Utilização de ferramentas que eliminem tecnologias ou contribuam para eliminar a condição insegura dos seus operadores é tudo. Um exemplo, um case que eu tenho para vocês, que nós atuamos com Lean e com uma tecnologia dessa, é a BHP Billiton. A BHP é o maior sócio da Vale no mundo e é a maior mineradora do mundo. Ela tem negócios aqui no Rio de Janeiro. E a BHP, para você ter uma ideia, para a gente encerrar nossa palestra, são 8 horas já, a BHP ela tem
era canadense, então eles têm um foco muito voltado para a excelência operacional. Então, eles realmente investem e se esforçam muito com a excelência operacional. É impressionante. Então, do lado de cá, a gente tem que fazer. Então, nós fizemos o Lean em um dos fornos da Vale, que produz alumínio, das usinas, que é a Vale Sul. Já foi vendida, mas está sendo recomprada, talvez seja recomprada esse ano. Então, a produção de alumínio é produzir alumínio no formato de lingote ou tarugo, de 6 metros. E para você ter uma ideia, um setup, ou seja, do momento em que eu acabo uma produção, um lote, até o momento que eu vou preparar a máquina para produzir um outro produto para um outro pedido de um cliente, chama isso de tempo de setup. Os setups da indústria, por exemplo, de bebidas, são minutos, 15 minutos, 14, 28 minutos. Para alumínio, lá nessa indústria, eram 14 horas. Vou repetir, 14 horas. Só que o alumínio ele tem agravante. O setup é feito com alumínio no forno, com alumínio líquido. Então, o alumínio ele funde, o aço funde a 780, né? 800 graus Celsius. O alumínio funde a 600. Então, os operadores trabalhando numa máquina para limpá-la com 600 graus do lado do metal líquido é horrível. Ninguém quer submeter a isso. Segundo ponto, o macacão deles, os EPIs, era feito de amianto para refletir, diminuir a tremida água, ele explode. Então, imagina isso, né? E os caras fazendo um setup em 14 horas. 14 horas são quase 2 turnos de 8 horas, um de 8 e outro de 6. Então, é passar o turno trabalhando. Com linha, a gente reduziu para 3. Já é maravilhoso. 3 horas, eu fazia 14, agora eu faço em 3, está muito bom. Porém, a condição insegura do operador continua. Ele ainda está em contato com alumínio, com metal líquido ali exposto ao calor. O calor, ele retira sais. Sabe aquela história que você tem que tomar 3 litros de água por dia, que é difícil realmente, porque a gente tem que ir ao banheiro o tempo todo, tem que ter hábito realmente. Geralmente só consegue fazer isso quem pratica um esporte. Quando você trabalha em siderurgia, você toma 3 a 4 líquidos brincando, sem perceber, porque você perde tanto líquido todo dia. Então, foi utilizada uma tecnologia Pokayoke, com sensoramento, que a gente conseguia medir a umidade do ar para saber o período do dia que era melhor para a gente fazer o setup, que eu diminuo o risco de explosão da luz. E é horrível o acidente com isso, viu? Horrível. Então, um exemplo vale, isso já tem, eles foram pioneiros no Rio de Janeiro, pelo que eu saiba, fazendo pesquisa em outras indústrias. Na siderurgia foram, usando o IoT para isso. Por exemplo, você sabe, se tiver algum engenheiro químico aqui, né, vai lembrar o seguinte, vai poder falar melhor, inclusive, que o período que há mais umidade no dia, tirando a ressalva do momento de chuva, é o período de orvalho, que acontece entre 5 e 6 da manhã. Como a indústria trabalha 3 turnos, 5 e 6 da manhã é o único horário que a gente não faz setup, porque condensa a umidade do ar. Então, quando você sai cedo de manhã e vê seu carro, aquela breve película de umidade no seu carro em cima, não é isso? E etc. Aquilo aconteceu no ponto de orvalho, no período de orvalho de 5 e 6 da manhã. Então, nesse período, a gente não faz setup. Como é que eu sei disso? A gente colocou dispositivo de sensoramento, alguma tecnologia de IoT, que na época foi dificílimo conseguir alguém para fazer isso, para solta, para a gente medir, num dashboardzinho, certo? Que mediu o galpão todo dos fornos. Então, outro exemplo. Então, a gente consegue, pessoal, encerrando aqui, tecnologias não só, apesar da disciplina que eu vou dar, ser voltado para programação de produção, utilizando esse tipo de tecnologia, que são os APS, a gente vai aprender a programar, vamos aprender a avaliar gargalos, e etc. Mas existe um grupo de outras tecnologias que geram, literalmente, vantagem competitiva maravilhosa, e de forma prática. Quando a gente fala vantagem competitiva, esse termo soa muito bem no ouvido do diretor e do presidente. Eles viram, eu quero ter vantagem competitiva. Agora, o gerente quer saber, Luiz, eu quero diminuir o número de OS, quero aumentar o número de OPs, ordem de produção, eu quero medir, acompanhar meu takt time em tempo real, meu lead time, eu quero
avaliar os meus SKUs mais vendáveis para eliminar estoque daqueles SKUs, daquele formato de armazenagem, que não vendem, só ocupam espaço no estoque. Então, são uma gama de tecnologias que viram um portfólio que pode ser utilizado e pode ser abordado no curso de vocês. Pessoal, estou disposto, minha fala termina aqui, estou disponível para dúvidas, perguntas, né? O pessoal fornece e-mail, fiquem à vontade de perguntar o que quiserem, curiosidades, dificuldades, vocês vão ter contato conosco e passo a palavra aqui agora para o professor para ele encerrar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição em nos atender. Eu sei que o senhor é sempre bem ocupado, está trazendo sempre novidades para a gente, traz esses exemplos que agrega bastante o curso, né? O nosso MBA de Produção Industrial Inteligente. O senhor falou muitas matérias que nós vamos ter dentro do nosso conteúdo, né? As ferramentas Lean, a parte de aplicação inteligente, são matérias que vão estar ali dentro, associada a cada um dos exemplos que o senhor deu, da situação. Tem uma perguntinha aqui, pedir obrigado pela palestra. Aqui a Daniele Mendes pediu obrigado aqui da palestra. Está aí para você. Nós temos aqui a parte de dados, estatísticas, que o senhor abordou muito bem. Então, assim, eu não tenho nem como dizer, só onde o pessoal vai fazer as matrículas, porque todos os nossos professores vão estar nesse nível. Não tem menor, todos vão estar dentro dessa qualidade para trazer todo esse conceito com muito exemplo, muita coisa de mercado para dentro de você, para dentro da estrutura do nosso curso de produção industrial inteligente. Então, assim, estamos aqui para tirar essas dúvidas, o professor se botou à disposição e a gente tem todos esses módulos que vão ocupar cada uma dessas lacunas. O professor deixou bem claro para a gente. Eu agradeço mais uma vez, professor Aloísio, a sua produção. Tem uma perguntinha aqui, professor, tem assim, não tem curso superior completo. Posso participar? Tem que ver com a nossa diretoria. Como requisito é o OSEI. Tem que ver com a nossa diretoria. Então, assim, o Oséias, você pode ligar e perguntar. Se você já estiver no finalzinho do curso, né, professor, não tem problema. Eu acho que não tem problema. Já tiver, você faz engenharia ou administração, tiver no final do curso, eu acho, tem que ver com a nossa gerência, que não tem problema, tá, Oséias? Mas tem que perguntar na hora de você for fazer a sua inscrição. Tá? Na hora de fazer a inscrição aqui no curso, você pergunta lá e aí eles vão estar lhe informando direitinho. Professor Aloísio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por senhor dispor a sua estrutura para nosso curso de produção industrial inteligente. Gente, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Agora está tendo uma opção de perguntas e agradecimentos, professor. O Vinícius deu parabéns, achou maravilhoso, muito enriquecedor. Então, assim, aguardo vocês no curso, aguardo vocês na inscrição e muito obrigado. Eu encerro aqui, se não tendo mais nenhuma pergunta, professor. Muito obrigado e agradeço a sua participação de todos na nossa estrutura. Obrigado a todos. Obrigado.